Começando a entrevista com a pergunta do Caê Mota, do GE, para o Diego. Você é um camisa 10 com características de 5. Quais jogadores servem de exemplo para ti nessa nova função? Dos que jogaram contigo na Europa, Gabi, Frings, são exemplos de volante com capacidade de destruir construindo. Quem mais? Boa tarde a todos, é um grande prazer estar aqui, mais uma vez, um jogo tão importante, disputando um título. Bom, eu fui me transformando, né, ao tempo, de acordo com que a posição que eu jogasse, ela pede, né, e me transformando em um jogador um pouco mais defensivo, sem perder as minhas características ofensivas também. E, é claro, tem jogadores que a gente admira, alguns que eu joguei juntos, foram citados aí 2, e com certeza ajuda, né, as referências positivas, ela me ajuda muito, principalmente nessa questão de posicionamento defensivo, e eu procuro fazer isso, me inspirar naqueles que são boas referências. Boa tarde também, Felipe Melo. Primeira pergunta do Ciro Campos, do Estadão. Por causa do protagonismo de Palmeiras e Flamengo nos últimos anos, você considera, Felipe, que o time carioca é hoje um dos maiores rivais? Boa tarde a todos. Bom, para ser bem sincero, os nossos grandes rivais estão em São Paulo, né? Claro que o Flamengo é um grande clube, um gigante também no cenário nacional e internacional, mas os nossos grandes rivais estão em São Paulo, Corinthians, São Paulo, Santos, esses são os nossos grandes rivais. Pergunta para o Diego, do Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro Negro. Qual a sensação para você, após algumas decepções no passado, estar perto do 4º título nacional em menos de 2 anos pelo Flamengo? Ainda dá o frio na barriga um dia antes do jogo? Bom, todos os momentos, desde que eu aceitei o desafio de jogar no Flamengo, eu sabia que era um processo que nós íamos viver até chegar no patamar que nós estamos hoje. E aceitei muito animado esse desafio e todo o esforço valeu a pena. E as dificuldades que eu vivi, elas só fortaleceram o meu elo com esse clube. Então, eu acho que esse é o meu pensamento. E, como o Rogério falou, nós vivemos de títulos, de conquistas. E a conquista, ela sempre traz um esforço a mais, um frio na barriga que faz parte, que motiva e que dá um grande prazer de viver esse tipo de situação como nós estamos vivendo hoje, na véspera de um jogo tão importante. E isso é extremamente prazeroso. Felipe, pergunta do Guilherme Pereira, da TV Globo. Palmeiras e Flamengo são os times mais vitoriosos do futebol brasileiro nos últimos anos e a rivalidade ficou ainda maior. O quanto isso faz a decisão ser ainda mais importante? E como é disputar um título contra um rival do tamanho do Flamengo em âmbito nacional em jogo único? Bom, foi assim a final da Libertadores, né? Jogamos contra um clube também que tem uma história linda, que é o Santos, né? Assim como foi a final do Campeonato Paulista, um jogo só contra o nosso maior rival. Final de campeonato é sempre diferente, não importa se você está encontrando um grande clube ou um clube, de repente, de uma expressão menor, né? É sempre uma final de campeonato, vale muita coisa, né? É muita coisa que está em jogo. Nesse caso, envolvendo 2 grandes torcidas, 2 grandes histórias, né? E a final de campeonato. Final de campeonato tem que entrar em campo, vencer, independente de quem está do outro lado. Respeitando sempre, né? Entendendo que vai ser muito difícil, entendendo que o rival é um clube, como você mesmo disse, tem vencido nos últimos tempos, como nós também. Mas entendendo que nós temos totais condições de poder fazer um grande jogo e trazer essa taça para São Paulo. O Marcos Coelho, da Rádio Tupi. Diego, o Flamengo levou a melhor nos últimos jogos com o Palmeiras. E alguns foram bem marcantes. Você acredita num adversário mordido para esse jogo? Dá para tirar proveito desse eventual cenário? Eu acredito que o que importa é o jogo, o momento que nós vivemos. Vamos enfrentar uma equipe que está muito bem preparada. E nada do que eu disser aqui vai tirar a nossa responsabilidade do jogo, a expectativa que nós criamos. Então nós entraremos em campo preparados, né, estudando bem tudo aquilo que o Palmeiras é capaz de fazer e, acima de tudo, confiando naquilo que nós treinamos, nos nossos planos, para que a gente alcance o grande objetivo, que é vencer. A Luiz Oliveira, da TV Bandeirantes, pergunta, Felipe, pelo poder econômico das 2 equipes e pelos títulos que conquistaram recentemente, somando aqui Flamengo, Supercopa, Carioca, Brasileirão, Palmeiras, Paulista, Libertadores, Copa do Brasil, é hoje a maior rivalidade do país? Já respondi isso antes.
Eu não creio que seja a maior rivalidade do país, porque nós temos outros grandes clubes que estão na capital paulista, né? Então, os nossos grandes rivais estão dentro de São Paulo. É claro que é uma rivalidade, né? Mas não chega a passar da rivalidade que eu entenda que seja com os outros clubes paulistas. Última pergunta para o Diego, do Gustavo Henrique, do canal Gustavo Henrique Dando Choque. Neste domingo, Diego, o Flamengo vai completar exatamente 1 ano e 1 mês sem poder contar com a força de seu torcedor nos estádios. Que recado você tem para os milhões de rubro-negros que vão estar com saudade desse contato e vão estar ligados na TV amanhã às 11 da manhã na expectativa de mais uma conquista? Bom, o que eu quero dizer é que para nós tem sido muito difícil, né? Jamais usamos isso como desculpa, porque nós aprendemos a superar essa dificuldade. Mas a verdade é que dá muita saudade do estádio cheio, do ambiente que o torcedor flamenguista é capaz de proporcionar, né? Basta ver todos os recordes de públicos que alcançaram quando estavam tudo liberado. Mas nós temos que entender que essa é a realidade e que dizer para eles que estaremos em campo representando e correspondendo a todas as expectativas. E tenho certeza que eles estarão presentes também de alguma forma, como tem sido, assim, sempre que possível, eles demonstram toda a energia positiva e transmite isso. Então, que isso volte ao normal o quanto antes. Até lá, estaremos aqui nos dedicando para alcançar todos os nossos objetivos e celebrar, mesmo que seja à distância nesse momento. O Rodrigo Fragoso, Felipe, da TNT Esportes, pergunta: você é um dos mais experientes jogadores dessa equipe do Palmeiras. Em cima do fator psicológico de uma final em jogo único valendo taça, você que é mentalmente muito forte, existe alguma diferença nessa preparação? Algo que seja importante trabalhar na mente de quem não tem tanta vivência em decisões assim? Existe uma diferença muito grande, mas eu vejo que o grupo do Palmeiras, está bem preparado quanto a isso, né? A gente vem de 3 finais de campeonato, vencendo as 3 finais de campeonato, né? Campeonato importante, como foi a Libertadores, como foi a final da Copa do Brasil, contra 2 grandes equipes. Então, até essa molecada está bem preparada. Existe, não vou negar, essa conversa antes do jogo, né? Mas a partir do momento que a bola rola, tudo bem normal, tudo bem tranquilo, todo mundo bem ciente daquilo que tem que ser feito, daquilo que tem que ter praticado dentro de campo, né? É por isso que nós alcançamos aí esses 3 troféus que foram tão importantes, e é por isso que hoje nós estamos aqui às portas de disputar uma decisão de campeonato importante contra o Flamengo. Está todo mundo bem preparado, sem dúvida nenhuma, como o nosso treinador fala, as bolinhas começam a mexer aqui dentro, é normal. Eu com 37 anos, quando eu estou no ônibus ainda nesse percurso até o campo, fico com bastante vontade de repente, fico sem ar, vontade de ir no banheiro, vontade de conversar, vontade de falar, escutando música. Cada um tem a sua peculiaridade, né? Mas sem dúvida nenhuma, na hora que a bola rola, tudo passa, e nós temos demonstrado ao longo desses anos que a gente está bem preparado quanto a isso. Pedi um comentário para vocês dois, primeiro do Diego, para finalizar, depois do Felipe. Vocês dois são jogadores que têm experiência em campeonatos, competições no mundo inteiro. Disputaram Champions League, competições europeias, grandes competições aqui no Brasil, no exterior. E a Supercopa é uma competição, como a gente abriu falando, com todo esse cuidado que também vem sendo dado à Copa do Brasil, ao Brasileirão, de valorização, de promoção junto ao torcedor. A gente está aqui conversando com vocês um dia antes do jogo. Como é que vocês sentem o clima? Assim? Vocês acham que o futebol brasileiro vem avançando muito nesse patamar? Vocês estão sempre nas decisões. Então, assim, se tem 2 caras que a gente pode perguntar sobre esse clima, são vocês dois. O que vocês acham? Bom, eu acho que o futebol brasileiro vem crescendo já há algum tempo, e isso é importante, nós termos referências positivas e tentar segui-las e reconhecer quem vem fazendo isso muito bem. Flamengo e Palmeiras com certeza é exemplo disso. E eu fico muito feliz por todos os anos que eu passei na Europa, os 12 anos lá, aprendi bastante. Um dos clubes joguei junto com o Felipe lá na Juventus. E a gente, com essa experiência, procura transmitir aquilo que é bom, né? Porque eu amo o meu país, amo o meu povo. E estar aqui vivendo tudo isso dentro do meu país hoje é extremamente prazeroso para mim. E esse tipo de competição acho que vem a valorizar o nosso futebol. E isso é muito importante, que a gente continue nesse caminho de organização, de reconhecimento, coragem para tomar decisões e respeitar o tempo, né? Saber que toda mudança existe um processo, esse processo deve ser respeitado. Isso acontecendo, nós vamos crescer, nosso futebol vai estar mais valorizado, e para nós jogadores é um prazer viver momentos como esse que nós estamos vivendo hoje.
O Diego falou tudo, é um processo que a gente tem que respeitar. Eu entendo que antes tarde do que nunca, né? Acho que uma competição como essa já teria que existir já tem algum tempo, né? A gente fica feliz de poder estar aqui e feliz dessa competição existir, principalmente no momento que nós temos vivido, né? Momento de pandemia, de tantas perdas, a gente pede para as pessoas ficarem dentro de casa, né? Então é um algo a mais para as pessoas, de repente, estarem dentro de casa, entretenimento para eles. Para aquelas pessoas que têm que ficar dentro de casa, porque a gente respeita também quem tem que sair para trabalhar. Então, muito contente, feliz, porque o futebol brasileiro ele vem evoluindo a cada ano que passa. E isso é muito importante, porque nós somos o país do futebol. E como país do futebol, nós temos que dar o exemplo. E fico muito feliz de poder estar aqui e de poder estar nessa competição, que, como eu falei, para mim poderia já existir há algum tempo. Obrigado, Felipe. Obrigado, Diego. Amanhã a bola rola.